Existem momentos na história que simplesmente não fazem sentido. Fenômenos que desafiam a lógica, a ciência e até a nossa compreensão do mundo. E um dos mais estranhos de todos aconteceu em 1759, no Estreito de Dover, aquele pedacinho de oceano que separa a Inglaterra da França. Imagine acordar em uma manhã fria, olhar pela janela e descobrir que o mar simplesmente desapareceu. Tudo começou ao amanhecer de 20 de outubro. Os primeiros pescadores que foram para a praia notaram algo terrivelmente errado. Onde deveria haver o barulho das ondas, a espuma e a correnteza, havia apenas um silêncio assustador. A linha do mar tinha recuado mais de 3 quilômetros, expondo o fundo do oceano como um imenso deserto úmido. Barcos de pesca, antes flutuando, agora estavam tombados na areia molhada. Peixes agonizavam ao ar livre, e formações rochosas que ninguém nunca tinha visto emergiram como montanhas adormecidas. O mais bizarro de tudo, não havia sinal de tempestade, tsunami ou terremoto. O tempo estava calmo, o céu limpo. Nada explicava o que estava acontecendo. A notícia, claro, se espalhou como fogo. Homens, mulheres e crianças correram para a praia para testemunhar o impossível com os próprios olhos. Alguns, mais corajosos, começaram a caminhar mar adentro, explorando áreas onde jamais se imaginou que um ser humano pudesse pisar. Era como ver o mundo ao contrário. O oceano, de repente, decidiu revelar todos os seus segredos, suas estruturas, seus destroços, como se quisesse mostrar algo que sempre esteve escondido de nós. E então, os relatos começaram a ficar ainda mais estranhos. Pessoas que caminhavam pelo leito exposto do mar registraram que o chão parecia tremer levemente, como se uma força subterrânea estivesse passando bem debaixo dos seus pés. Outros disseram sentir um vento quente e esquisito, como se estivesse sendo soprado de dentro da própria terra. Houve até quem jurasse ouvir sons profundos e abafados, como o eco distante de algo gigantesco se movendo nas profundezas do planeta. Era uma cena surreal, uma mistura de fascínio e terror. O que estava acontecendo? Para onde o oceano tinha ido? Com o passar das horas, cientistas da época começaram a enviar observadores para o local. Mas, sem os instrumentos modernos que temos hoje, tudo parecia ainda mais misterioso e inexplicável. As teorias começaram a surgir. Alguns acreditavam que aquilo era o sinal de um grande terremoto prestes a acontecer. Outros, mais religiosos, pensavam que era um aviso divino. A igreja local chegou a organizar orações públicas, temendo que o desaparecimento do mar fosse um presságio do fim dos tempos. Mas o terremoto não veio. O mundo não acabou. As horas se passaram e o oceano continuava ausente, como se tivesse sido drenado por um ralo invisível. Em alguns pontos, o chão do leito marinho começou a rachar e pequenos jatos de vapor saíam dessas fissuras. Era como se algo estivesse respirando lá embaixo. Então, por volta das 6 da tarde, tão subitamente quanto desapareceu, o mar começou a voltar. Mas não com a violência de um tsunami, não com ondas gigantescas e devastadoras. Ele simplesmente retornou de forma calma e gradual. A água avançou sobre a areia, cobrindo o fundo do oceano novamente, subindo lentamente até atingir seu nível normal. Não houve nenhum estrondo, nenhuma destruição. Apenas o retorno silencioso e inevitável de algo que parecia ter sido tirado do mundo por algumas horas. Quando a noite caiu, o Estreito de Dover estava exatamente como sempre fora. O mundo tinha voltado ao normal. Ou quase isso. Porque aquele dia deixou marcas profundas na memória de todos. Escritores registraram o acontecimento em cartas e jornais. Navegadores e cartógrafos passaram semanas com medo de velejar pela região, temendo que o mar pudesse desaparecer de novo a qualquer momento. Famílias inteiras juraram ter visto luzes estranhas no horizonte no exato momento em que o oceano recuou. E algumas pessoas, traumatizadas, nunca mais se aproximaram da praia. Mas, afinal, o que realmente aconteceu naquele dia de 1759? Com o passar dos séculos, várias explicações surgiram. Algumas bem simples, outras quase tão bizarras quanto o próprio fenômeno. A explicação mais aceita pela ciência hoje é que ocorreu uma maré meteorológica extrema. É um evento raríssimo,
onde uma combinação muito específica de pressões atmosféricas e ventos fortes pode fazer o nível da água cair de forma drástica e anormal. É algo que só aconteceria uma vez a cada muitos séculos, e em 1759 pode ter ocorrido na medida exata para, literalmente, esvaziar o mar por algumas horas. Mas, claro, essa não é a única teoria. Alguns historiadores acreditam que um terremoto submarino muito distante, talvez na região da Islândia, poderia ter criado uma oscilação gigantesca na superfície do oceano, gerando o que chamamos de onda negativa, que puxa a água para trás antes de avançar. Outros sugerem uma falha tectônica silenciosa, que deslocou o fundo do mar por um momento, sem gerar um tremor perceptível. E existe ainda a versão mais misteriosa de todas, aquela que os estudiosos de fenômenos inexplicáveis adoram. A teoria de que o recuo do mar não foi causado por forças naturais conhecidas, mas por algum tipo de anomalia magnética, eletromagnética ou até mesmo gravitacional. Algo que interferiu diretamente na massa de água, empurrando-a para longe da costa por algumas horas. Essa teoria, obviamente, nunca foi comprovada, mas continua viva, alimentando o mistério. O fato é que o desaparecimento do mar no Estreito de Dover permanece até hoje como um dos maiores e mais fascinantes enigmas naturais já registrados na Europa. Um dia em que o oceano simplesmente foi embora. E ainda que a ciência tente nos dar uma explicação lógica, ninguém que esteve lá em 1759 conseguiu esquecer a sensação de caminhar por onde nunca deveria ter existido chão. Ninguém esqueceu o silêncio profundo que tomou conta do mundo, como se o planeta tivesse parado por algumas horas para respirar. Este evento é um lembrete poderoso de que, por mais que a gente avance em tecnologia e conhecimento, ainda estamos à mercê de forças da natureza que mal compreendemos. E de que, às vezes, a história guarda eventos tão incríveis e improváveis que parecem feitos para nunca serem totalmente explicados, nos lembrando do quão pequenos somos diante da imensidão do nosso próprio planeta. O que você acha que aconteceu naquele dia? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.